Bom dia, equipe Gossil. Vamos estar nessa oportunidade ministrando um treinamento sobre o seguinte tema, que é o uso progressivo da força. Eu vou estar compartilhando a tela aí com o caro colaborador, para que você possa acompanhar. Só um momentinho, que já vamos estar colocando aqui. Bom, então vamos falar sobre o uso progressivo da força. Então, o uso legal e progressivo da força, a introdução e objetivo. Então, o profissional de segurança poderá se deparar com situações de condutas delituosas. Ou seja, dado estar se deparando com esse tipo de situação, às vezes, em alguns momentos, será necessário o uso legal e progressivo da força. Então, é essencial que esse colaborador possua capacidade técnica elevada para se resguardar e proteger e cumprir o seu dever. Ou seja, esse conteúdo tem como objetivo de fornecer os conhecimentos necessários, legais e técnicos para uma atuação sempre profissional e segura para todos os envolvidos diante destas ocorrências. A finalidade e importância, então nós vemos aí que existe uma exigência internacional de direitos humanos, lembrando que o uso legal e progressivo da força não pode violar os direitos humanos, que nós vemos aí no artigo 5 da Declaração de Direitos Humanos, na Resolução 3446, no artigo 5, declara que cada Estado fica incumbido de apresentar um relatório de 4 em 4 anos de Comitê contra a Tortura da ONU. Então, o Brasil, como vocês sabem, faz parte deste comitê, faz parte dessa organização. Então, o Brasil tem esse compromisso também de não violar os direitos humanos. E as técnicas de abordagem mal executada pode ocorrer em uma violação dessa norma estabelecida, que é uma norma internacional, tá certo? Aí, aos direitos humanos, nós temos o nosso manual do colaborador. A GOCIL disponibiliza para os colaboradores e ali ela demonstra sua postura em relação aos direitos humanos, ou seja, a GOCIL respeita, apoia a proteção dos direitos humanos proclamados internacionalmente e não compactua com qualquer abuso entre eles. Então, nós vemos aí no manual, tem o tópico preconceito e discriminação, e todos merecem um tratamento respeitoso, cordial, justo, independentemente de cargos ou funções hierárquicas. Ou seja, a GOCIL não trata indivíduos de forma preconceituosa ou com discriminação. Aí, assédio moral, a posição da GOCIL, que ela proíbe brincadeiras ofensivas e apelidos depreciativos e grosseiros que possam expor os colegas e terceiros. A posição da GOCIL é punir severamente aqueles que têm uma conduta preconceituosa ou discriminatória no exercício das suas atividades. Ainda aí na ação correta, nós vemos aí no uso progressivo da força, para o agente, para que o agente não perca a legitimidade da sua ação, é necessário manter-se atento a alguns princípios básicos. Então, você, agente de segurança, em algum determinado momento, pode ser necessário o uso da força. Porém, o uso dessa força, ela tem que ser legítima, ou seja, dentro da lei. Então, nós temos aí alguns pilares que vão formar o uso legal e progressivo da força, que é a legalidade, ou seja, estar dentro da lei, a proporção, não usar uma desproporcionalidade na hora do uso dessa força, a necessidade, se realmente é necessário já usar a força, ou se dá para você primeiro abordar de forma verbal,
sem precisar usar a força. E outra, dentro de uma ética, sem expor o indivíduo, sem colocar aquele indivíduo em uma situação vexatória, envergonhosa, embaraçosa, sem violar os seus direitos. Então, seguindo esses 4 pilares, legalidade, proporção, legalidade e ética, a ação se torna legítima, ou seja, dentro da lei e sem nenhum dano ao colaborador que precisar utilizar dessa ação. Aí nós temos alguns um tópico, atenção, com o uso legal progressivo da força. É imprescindível que este seja capaz de selecionar e aplicar o nível da força adequado, identificando a submissão do agente agressor, sendo responsável legal por qualquer excesso no uso da força. Então, você, caro colaborador, é importante que você saiba ter essa visão, esse entendimento de quando se deve aplicar, né, essa força, quando necessário. Né? Então, tem que estar atento a essas técnicas, a essas orientações, para que a força realmente possa ser o último recurso. Bom, ainda nesse assunto, na atenção que nós devemos ter, uma coisa que nós precisamos ter, o agente de segurança privada, ele tem um campo de atividade, e o agente de segurança pública, ele tem um outro campo de atividade. Por exemplo, o agente de segurança privada não possui poder de polícia, por se tratar de complemento à atividade de segurança pública. Senhores agentes de segurança privada, é uma extensão da segurança pública, porém, vocês não têm os mesmos poderes do agente de segurança pública. Segurança privada é prevenção. Depois que o fato ocorreu, né, que já não pôde, não foi bem executada a prevenção, aí já não cabe mais a segurança privada, entra a segurança pública. Então, por isso que quando dá alguma ocorrência, os senhores têm, dependendo do caso, acionar as forças policiais, porque já fugiu do seu campo de atuação. Então, o agente de segurança privada, ele não tem poder de polícia. Aí, como eu disse, dependendo do caso, você vai ter que acionar as forças policiais, correto? Ainda assim, na definição e conceito, para iniciar o entendimento dessa matéria, é necessário esclarecer, através de suas definições, os conceitos e termos que são utilizados de maneira padronizada em instruções ou organizações de segurança no mundo inteiro. Ou seja, força, o nível do uso dessa força e o uso progressivo da força. O que é força? Definição. É toda intervenção compulsória sobre um indivíduo ou grupos de indivíduos, reduzindo ou eliminando a sua capacidade de autodecisão em função de suas ações delituosas. Agora, ainda definição e conceito, o nível do uso da força é entendido desde a simples presença do vigilante em uma intervenção até a utilização da arma de fogo no seu uso extremo, ou seja, o uso letal, tá certo? Então, tem vários níveis do uso da força. O uso progressivo consiste na seleção adequada da opção da força pelo vigilante em resposta ao nível de resistência do indivíduo e infrator a ser controlado. Nós vemos duas imagens aí, o nível de resistência deve ser proporcional ao nível da força. Então, o mesmo nível de resistência, você vai também intensificar também o seu nível de força para imobilizar aquela ação, aquela resistência. Quando aplicar? Aí nós vemos aí em casos de integridade física ou própria, que isso pode ser quando a integridade física pode ser violada, invasões de propriedades, né, no caso de áreas restritas, no caso de dano de patrimônio, né, impedimento de fluxo de operação e no caso também de furtos e roubos. Aí nós vemos ainda nas orientações, nós vemos as atitudes irregulares e a esquerda e a direita a presença do agente de segurança. Então, você vê uma ação irregular, o primeiro degrau da escada é a verbalização. Aí uma resistência pacífica, depois um controle de contato e condução.
Depois nós temos a ação do indivíduo de resistência ativa, e aí o agente, vai aplicar técnica de submissão, ou seja, pode ser usado agentes químicos ou outros recursos. Aí a agressão não letal, e aí táticas defensivas não letais, os recursos disponíveis que você tiver. Aí você tem outro nível da escada, que já é um indivíduo já proporcionando uma ação letal, e aí você pode usar recurso não letal, ou, se for o caso, até um recurso letal. Então, você vê que é uma escada. Você já não inicia o processo já com o uso de força numa forma desproporcional, ou até o uso de recursos letais. O amparo legal, aí nós vemos que o artigo penal vai falar do excludente de ilicitude, no artigo 23, vai dizer no estado de necessidade, legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal de exercício. Então, o agente de segurança, se a sua ação estiver enquadrada dentro desses 3 itens, então não há ilegalidade naquilo que ele faz. Aí nós vemos aí o inciso 2 da legítima defesa, no artigo 25, que é repelir injusta agressão atual ou iminente. Então, cabe aos senhores aí procurar se familiarizar com os seus direitos e também os seus deveres para poder que a sua ação seja legal. Ainda no amparo legal, no Código Penal, nós temos o uso da imobilização, no artigo 282, ou seja, não será permitido o uso da força, salvo a indispensável no caso de resistência. Então, força só se usa em caso de uma resistência e dependendo do nível dessa resistência. No artigo 292, também do Código Penal, ele diz: se houver ainda que por parte de terceiros resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que auxiliarem poderão usar os meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo que se lavrará auto subscrito também de 2 testemunhas. Então, só é permitido em caso de uma resistência ou ameaça. Ainda uma súmula do Supremo Tribunal, do uso da algema, é importante também para os senhores agentes de segurança. Olha aqui a definição. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e em fundado receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia. Então, a algema não é uma ferramenta para ser utilizada de qualquer forma. Então, tem que estar, sim, enquadrado nessa norma a qual nós dissemos aí. Ou seja, uma resistência, né, que é fundada ou receio de fuga ou até um perigo para quem está próximo. Aí, ainda da exclusão penal, nós já mencionamos, né? No artigo 2 da Lei de Execução Penal, 7210 de 2084, no decreto 8.858, vai ainda falando do uso da algema, é permitido o emprego de algemas apenas em caso de resistência e fundado receio de fuga e perigo. Então, somente nesse caso. Ainda nas ações legais, a lei de abuso de autoridade, que não se deve infringir essa lei, tá certo? Então, não podemos usar da sua autoridade para poder submeter alguém à situação vexatória ou alguma situação constrangedora. Ainda no artigo 13 vai dizer: constranger o preso ou detento mediante violência e grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência. Então, tem que ter muita cautela em relação a esse ponto. Bom, aí nos direitos humanos, o posicionamento da GOCIL, nós já mencionamos anteriormente que a GOCIL repudia, né, respeita e apoia a proteção dos direitos humanos, que são uma norma internacional. Então, a GOCIL vai punir aqueles que não tiverem essa postura de não insurgir em preconceito e discriminação e nem assédio moral. Quem insurgir nesses tópicos, a GOCIL não irá tolerar esse tipo de atitude. Então, desde já, nós agradecemos a todos vocês aí. Tem um breve questionário para vocês responderem. Vocês têm a sua oportunidade de depois revisar
e poder fazer essa prova aí da melhor forma possível, aproveitando todo esse conteúdo, aproveitando essas orientações, essas técnicas que foram ministradas para vocês, que vocês possam usar ali no posto de serviço. Então, bom treinamento e boa prova a todos.